Olha a gente aqui atualizando as notícias do Timão, porque, ó, Davi Luiz, eu sei que muita gente não quer, mas ele é uma realidade. Um valor aceitável é uma coisa. Agora, um zagueiro de 37 anos ganhando R$1 milhão é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro, de verdade. Então, assim, enfim, eu não vou entrar nesse mérito. O fato é que existe uma conversa, existe uma possibilidade e eu quero muito saber a sua opinião, porque até agora eu vi muita divisão. O Barcelona está de olho em Breno Bidon, na joia corintiana. E o Lúcio Acosta, hein? O Luciano Acosta da MLS. Ele falou sobre o Corinthians. Para se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali. Clique em inscrever-se. Vamos nessa. Bora falar do Timão e notícia boa. Mas eu sei que o que vocês querem é informação, né? Então vamos lá. Vamos analisar tudo que está acontecendo aí com o Corinthians, como, por exemplo, a situação envolvendo o Davi Luiz, que, segundo o Juliano Bertolucci, não empresário, tem propostas aí, sondagens, pelo menos negociações aí com Corinthians e Fortaleza. A grande questão que está pegando nesse momento primeiro que já existe uma conversa, tá? Então, assim, eu sei que o Davi Luiz até divide opiniões, né? Tem alguns que falam que a carreira dele é muito exitosa, um jogador que chegaria e jogaria fácil aqui no Corinthians. Eu tenho dúvidas. Aos 37 anos, se ele teria essa condição. Não quero aposentar ninguém, não quero decretar que não dará certo, porque daqui a pouco o cara vem, arrebenta, né? A gente nunca sabe, eu acho muito cruel fazer isso. Agora, eu preciso analisar com aquilo que eu tenho em mãos. E ele não deixa o Flamengo com uma imagem, até porque se ele tivesse performado lá de uma forma muito mais positiva, o Flamengo não teria aberto mão de um jogador que ganha um salário considerável. E talvez esse seja o ponto, né? Daqui a pouco você ter o Davi Luiz como um cara de grupo, um cara experiente, um cara que vai te auxiliar em várias questões, até no extracampo, e daqui a pouco pode né, compor ali o elenco, né, substituindo um outro titular, sendo um cara líder importante, né, um cara que ainda pode corresponder fisicamente, por um valor aceitável, é uma coisa. Agora, ele ganhava mais de R$1 milhão no Flamengo, gente. Então, assim, é claro que ele está num outro estágio de carreira. Ele não está ganhando o que ele já ganhou no Chelsea, o que ele ganhou na Europa. Ele já está ganhando menos. Vejam só, esse R$1,5 milhão do Flamengo já é menos do que ele ganhou na Europa e faz parte. Agora, quando ele se transfere para Corinthians ou Fortaleza, ele não vai ganhar esse salário. Agora, vai ser perto disso, né? Pelo menos que ele vai cobrar, que ele vai exigir. Porque, sei lá, R$700 mil, que é um puta salário, é metade do que ele ganhava. Será que ele vai abrir mão tanto assim? Bom, o fato é que, economia, né? Lei da oferta e da demanda, se ninguém pagar aquilo que ele quer receber, ele vai ter que se adequar à sua nova realidade. Um zagueiro de 37 anos ganhando R$1 milhão é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro, de verdade. Então, assim, ainda mais o Davi Luiz, que eu tenho muitas restrições. Repito, ele pode chegar aqui e calar minha boca, calar a boca de muitos aí que estão duvidando, né, da condição do Davi Luiz, porque é um cara profissional, um cara que ficou muito tempo na Europa, ninguém fica muito tempo lá por acaso, um cara que frequentou a seleção brasileira, ele tem uma história, não vou negar isso. Agora eu estou falando de momento, né? De momento eu acho que o Corinthians tinha que olhar para frente e contratar um outro perfil de jogador. Agora, isso é o que eu acho. O que eu tenho para dizer para vocês é que existe uma conversa. Existe uma conversa do Fabinho Soldado com o Davi Luiz para que ele jogue no Corinthians. E ele já declarou que é torcedor corintiano e tal, e você sabe como isso funciona, né? Ele vai chegar, vai dizer que o sonho dele era jogar no Corinthians, que ele está realizando o sonho de infância dele, aquela coisa toda. Só que na primeira oportunidade de voltar ao Brasil, para onde que ele foi? Foi pro Flamengo. Mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito. O fato é que existe uma conversa, existe uma possibilidade e eu quero muito saber a sua opinião, porque até agora eu vi muita divisão. Não, poxa vida, o cara que vai agregar, se vier para compor e tal. Porque, claro, o torcedor não pensa muito nessa questão salarial. E acho que nem a gente tem que pensar, né? Mas a gente avalia, né? Pô, será que vale o investimento? Pagar R$1 milhão ou perto disso? Porque ele não vai reduzir mais do que isso. Para um zagueiro de 37 anos que já não performa mais como antes? Não sei, eu tenho muitas dúvidas. Agora, as minhas dúvidas elas estão em segundo plano, como as de vocês, provavelmente. O primeiro plano é de que há uma conversa, então há uma possibilidade real do Davi Luiz vestir a camisa do Timão em 2025. Breno Bidon, hein? Breno Bidon, assediado, a gente já imaginava que isso fosse acontecer. Ele foi destaque essa semana no jornal Sport, jornal lá da Espanha, dizendo que o Barcelona monitora o Breno Bidon, volante ou meio-campista. Eles, inclusive, colocam na matéria que ele joga como um 10, mas pode jogar em outras funções, a joia do Timão de 19 anos. O Breno Bidon, ele é um jogador
que eu sou muito fã, é muito refinado, muito versátil, polivalente, que amadureceu muito. Ele estava na Copinha em janeiro desse ano, né? O ano não terminou ainda. Em janeiro desse ano ele estava na Copinha, gente, e termina o ano como titular. Então a evolução dele é fantástica. Ele tem 19 anos apenas. E inclusive a matéria fala que ele pode jogar como um 10, como um meia esquerda, mas tem que melhorar sua condição física. Então, inicialmente, a matéria diz que ele iria para o Barcelona B, para depois subir, ascender ao time principal. A multa para o Breno Bidon é de 50 milhões de euros. A gente sabe que o Corinthians mira o Bidon como a grande salvaguarda da temporada. O Corinthians está investindo muito, com salários, com grandes jogadores, montou um baita de um time, mas o Bidon, para mim, ele é peça-chave desse novo time. Ele pode ser substituído por outro jogador ali? Eventualmente pode, por um Alex Santana, por um Charles, que pode fazer a função. O Breno Bidon, para mim, ele é titular absoluto e ele é um jogador ali que potencializou o jogo do Carrilho, o Carrilho o dele, vice-versa, o do Garro, a trinca ali, né, o losango ali, com o Ranieri, que terminou, inclusive, muito bem abrindo o meio-campo, antes o Martínez, eles se encaixaram muito bem. Então, tirar o Bidon nesse momento é muito ruim para uma sequência que vem de uma temporada muito boa no final, né, e que poderia continuar dessa maneira. Não acho que ele vai sair agora, mas assim, o torcedor precisa saber que se ele não sair agora, na metade do ano vai ser muito difícil segurá-lo. Muito difícil. A multa, repito, 50 milhões de euros. Ele não vai sair por esse valor. Isso é uma proteção. Mas eu não venderia por menos de 30, de verdade. Porque isso resolve, ou pelo menos parte, né, das contas do Corinthians do ano. E aí tudo bem. Aí você troca esse prejuízo. Ok, vou ter um prejuízo técnico aqui, mas por conta de um valor do chamado irrecusável, irrecusável, né, uma proposta que você não tem como recusar. Ok, agora vender por um dinheiro de pinga, por um dinheiro que você vai ao mercado e você não vai conseguir um substituto, e você vai ter que caçar na base um jogador que vai demorar para se adaptar, não sei o que e tudo mais, ou mesmo trazer um de fora, ganhando um alto salário, não vale a pena. Não vale a pena. Mantém até que ele saia por esse valor, porque para mim ele vale isso, ele vale 30 milhões de euros, pelo menos. Se vender por 25, tá. Mas menos que isso, gente, mas não tem negócio, não tem negócio. Resta saber se o Corinthians vai conseguir segurar, porque aí, se chegar um Barcelona, aí tem uma sedução em torno do clube, em volta do garoto, para a família, aquela coisa toda. A gente sabe, né? É a vida financeira dele, da família, é um projeto, né, de você ir para um dos maiores clubes do mundo. Eu sei, eu entendo isso. Mas aí cabe, né, você ter habilidade, até porque o Corinthians vem forte ano que vem, e acho que pode beliscar um grande título, e aí esse valor, né, ele subiria ainda mais. Vamos aguardar. Mas era sabido, era notório que isso aconteceria. Agora a gente já fala no Barcelona claramente aí, mas tem outros clubes europeus sondando ele também. A ESPN Brasil já noticiou isso também. Para a gente fechar... eu vou falar o que está acontecendo, né? Porque muita gente fala, tem negociação avançada com o Pogba e fechou. Tem gente falando que nunca teve nada. Enfim, aqueles extremos que a gente acaba não confiando em nenhum, né? No equilíbrio e na temperatura certa, como eu sempre falo para vocês, o Corinthians segue em busca de um patrocinador para bancar o salário do jogador francês. O interesse ainda existe, o interesse hoje ele é maior da parte do presidente Augusto Melo e também da patrocinadora master do Corinthians. O problema é que o Pogba pediu pouco mais de 4 milhões de reais por mês de salário, enquanto a patrocinadora master do Corinthians está disposta a ajudar com 2 milhões de reais. Sendo assim, o Corinthians está em busca de um patrocinador que não pode ser, né, enfim, do mesmo segmento da sua patrocinadora master, é claro, né, até para não ter aquele conflito de interesses, enfim, não tem como, né? Ia concorrer com o próprio patrocinador do Corinthians. Então a dificuldade maior é essa. Por quê? Por causa do valor e que não pode ser bet. Essa é a verdade. O Corinthians tem que arrumar alguém que tenha mais de 2 milhões, que esteja disposto a investir mais de 2 milhões por mês e que não seja as famosas aí que derramam dinheiro. Então hoje o que está pegando é isso. O interesse do Corinthians existe. O Pogba não baixa preço, não adianta que ele não vai fechar com o Corinthians por menos de 4 milhões por mês, até porque ele sabe que o Memphis ganha mais ou menos isso. Ele, né, deve se considerar aí uma leve opinião aqui num blend de informações, ele deve se considerar um jogador mais, sei lá, importante, com mais história no futebol europeu do que o Memphis, já ganhou Copa do Mundo, aquela coisa toda, já, né, jogou final de Champions, jogou na Juventus,
Enfim, essa é a questão hoje, né? Apesar que o Memphis jogou no Barcelona, jogou no Manchester, inclusive junto com o Pogba. Mas digo mais em questão de títulos, né? Enfim, eu sei lá o que passa na cabeça dele. Eu só sei que ele pediu 4 milhões, pouco mais de 4 milhões, e o Corinthians não tem. É por isso que o negócio hoje não dá para dizer que está encerrado, entendeu? Porque o Corinthians pode arrumar um patrocinador, mas se não arrumar, vai ficar nessas. Ninguém não vai ouvir mais falar de Pogba no Corinthians. Então, deixa o like e torce aí, corintiano, você que quer o Pogba, para que apareça essa empresa. Deixa o like e comente aqui embaixo. Vamos continuar, corintiano, as informações aí do Corinthians. Vou passar rapidinho mais duas informações para vocês. Do Juan Oliveira, que se despediu do Corinthians, e também dessa situação da Bet, que é uma coisa que a gente vai desenrolar melhor em outro vídeo, mas vou dar uma passada por cima nessa situação para vocês, só para deixar tudo bem atualizado nessa madrugada, dia 1º de 2025, um ótimo 2025 para todo mundo, 2h13 da manhã, gravando aqui para vocês o primeiro vídeo do ano do mercado da bola do Corinthians. Já merece aí o seu like, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho se você está sempre aqui comigo. Vamos falar muito aí de Coringão. Galera, é o seguinte, dessas situações todas, já quero saber de vocês, larga nos comentários, é muita grana pelo Davi Luiz, tá se falando aí, o Samir Carvalho trouxe atualização sobre o caso do Davi Luiz, falando aí de valores aproximados aí, se o Davi Luiz chegasse a valores de 700 mil mais ou menos por mês, o Corinthians poderia fechar contrato com ele, jogador aí que o Fabinho Soldado tem já uma certa amizade do tempo de Flamengo, né, e vem tentando aí trazer o jogador, já não é de agora, um pouquinho mais lá para outubro, acho que outubro, novembro, em saída ali de outubro, começo de novembro, já se falava de Davi Luiz no Corinthians, a gente já alertava por aqui já dessa situação, e ele findou seu contrato, estava até vendo uma entrevista lá do jogador ontem, eu estava assistindo a entrevista que ele deu logo quando saiu, né? Saiu magoado lá, chateado e tudo mais. E a gente sabe que ele já se disse corintiano, teve aquele jogo emblemático de 2012, ele já deu entrevista, já falou sobre isso. E é um jogador que está com 37 anos, já não desempenha mais o que desempenhava antes. Depois eu vou trazer até pelo SofaScore aí as médias dele, né, dos últimos anos, do último ano, principalmente agora de 2024, para a gente falar um pouquinho mais do jogador. Então, no vídeo de hoje à noite, no vídeo de hoje à noite, eu trago uma análise aí no SofaScore aí, falando bastante aí do Davi Luiz, provável reforço do Corinthians. Bidon, a gente sabe que é um menino jovem que tem aí uma característica diferente. Eu sempre falei e continuo falando, acho que ele precisa ganhar mais físico e aí sim ele vai ser um jogador mais completo. Acho que a parte física dele deve bastante ainda, mas é um jogador muito habilidoso, conduz bem a bola, sempre pensa para frente e realmente não é um jogador que o Corinthians pode dispensar por um valor muito baixo. Eu acredito que 20, 25 milhões de euros seja ali a casa realmente dos valores dos quais devam ser negociados o Breno Bidon. Espero que o Corinthians consiga segurar ele, né, para a temporada, porque ele encaixou bem no time, no meio de campo, e vai ser uma peça importante para o ano do Corinthians. Outra coisa importante, galera, para a gente finalizar aí de vez o vídeo de hoje, o Oliveira aí se despediu do Corinthians, o jogador no final de 2023, não sei quem vai lembrar, fez o último jogo, quase não jogou o ano todo pelo Corinthians. No último jogo do ano decidiram colocar o rapaz, já sabendo que ele não ia ficar em 2024. Bom, ali infelizmente, lógico, não é culpa dele, ele acabou se machucando, lesão feia, chata no joelho, e ficou aí o ano inteiro no departamento médico. Agora saiu, terminou o contrato e se despediu do Coringão. E mais tarde também, aí eu acho que no vídeo da próxima madrugada a gente detalha, ou até uns 2 vídeos para frente. Eu estou escutando bastante coisa, para falar a verdade, ainda sobre esse assunto, para poder entender melhor, poder falar melhor. E é uma coisa bem complexa, tá, gente? Porque aquilo, a patrocinadora, ela não apareceu na lista das bets, mas ela ainda está autorizada lá pela Adeterge, que ainda daria poder para ela continuar, ela continua, né, podendo atuar no país, mas ainda não faz parte dessa lista oficial.
o que pode gerar problema na questão do patrocínio quanto à camisa do Corinthians, usar a camisa com o nome da Esportes da Sorte. Então é um imbróglio jurídico chato que envolve essa questão das bets todas. E eu acho que ainda vai ter alguns panos para manga para rolar, mas eu já alertava vocês que acabando o ano ia ter aí a lista nova, que seria um ponto importante aí na questão do patrocínio do Corinthians, como outras patrocinadoras também acabaram não entrando nessa lista, mas ainda tem algumas águas para rolar, pelo que eu entendi. É bem burocrático, gente, tem muita coisa envolvida, técnica envolvida, falando de lei, né? Tem muita lei envolvida nessa questão, então é uma lei estadual que interfere numa lei federal, enfim, uma baita de uma confusão. Fato é que isso ainda vai gerar alguma dor de cabeça para o Corinthians aí com a patrocinadora. A gente vai falar disso daí mais, com mais detalhes nos próximos vídeos. Como eu falei, é um assunto aí que tem que dedicar praticamente um vídeo inteiro só para falar desse assunto. Beleza, galera? Não deixa de deixar seus comentários. Até mais tarde. Estou voltando aí mais tarde com mais informação do Coringão. Agora vou fazer mais um vídeo aqui e vou descansar um pouco também. A molecada foi dormir agora há pouco também, terminando aí as comemorações de final de ano. E eu também vou encerrando aqui falando de Coringão com vocês. Beleza, galera? Um abraço para todo mundo, um ótimo começo de ano para todos. Até já já, valeu e vai Corinthians!